Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja novamente bem-vindo ao nosso trabalho digital e tem sido realmente um grande privilégio este nosso trabalho. A gente começou com uma intenção e aos poucos nós vimos uma porta aberta, uma grande oportunidade da gente propagar o Evangelho de Jesus Cristo para pessoas que a gente talvez nunca imaginou que pudesse assim alcançar. Que Deus pudesse continuar abençoando esse trabalho. Os nossos cultos eles já estão voltando, a gente já tem se reunido aos sábados e aos domingos às 19h30 com restrições, uso de máscaras, enfim, distanciamento, mas já podemos assim voltar para o templo e fazer os nossos cultos. Mas nós ainda pretendemos continuar com esse trabalho, se o Senhor nos permitir. Pretendemos continuar partilhando da palavra de Deus com vocês dessa forma digital. Esperamos que por muito tempo que o Senhor pudesse realmente fazer crescer essa semente que tem sido plantada, a semente do Evangelho, e que ela pudesse dar muitos frutos para a glória de Deus. Amados, hoje é dia da gente aprender com Jesus. Nós vamos retomar aí o nosso estudo, aprendendo com Jesus, e o título da mensagem dessa noite é sobre a tua palavra. É sobre a palavra. Sempre foi sobre a palavra. Sempre será a palavra. Ela precisa habitar a nossa vida. O nosso texto está lá em Lucas, capítulo 5, eu convido você a se dirigir até lá. E eu gostaria de começar perguntando para cada um que está aqui nesse momento comigo: o quanto nós estamos dispostos para o Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta que a gente precisa responder, cada um precisa responder. Qual a nossa disposição para Jesus? Nesta nossa vida nós temos muitas responsabilidades. Nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho, e uma coisa meio que complementa a outra. Eu preciso trabalhar porque eu tenho a minha família. Nós temos as nossas responsabilidades como cidadãos, enfim. Mas e com relação ao nosso Criador? Eis a questão. Qual a nossa responsabilidade para com Deus? O Deus que nos comprou com seu sangue. Deus estaria satisfeito ou estaria muito desapontado com a gente? Nós precisamos pensar sobre isso, amados, porque um dia o Senhor virá e vai nos cobrar, Ele vai nos cobrar. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. Novamente hoje nós temos a oportunidade de aprender com Jesus, que esse pudesse ser o nosso desejo, pudéssemos verdadeiramente abrir o nosso coração para aprender com Jesus. Lucas capítulo 5, espero que todos estejam por lá. Nós vamos começar aqui no verso 1 e verso 2. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Essa é a história de hoje. A multidão apertava Jesus. Bastante gente ali junto com Jesus. Você percebeu o detalhe interessantíssimo aqui? A multidão que apertava Jesus queria ouvir a palavra de Deus. Não é maravilhoso isso, amados? É maravilhoso quando nós observamos a vida de uma pessoa e ela chegando com interesse pela palavra de Deus. O povo queria ouvir e ouvir de Deus. Não eram os milagres, não eram as curas, estavam ali apertando Jesus, inclusive, pela palavra de Deus.
Hoje, as igrejas denominadas evangélicas, elas pouco dão ênfase à palavra de Deus. Ela é o segundo, ela é o terceiro plano. Talvez as pessoas que lá estão até interessadas, só que a preocupação lá dentro é o bem-estar físico, é o bem-estar material, do que qualquer outra coisa, inclusive a palavra de Deus. Agora veja como são as coisas, meu amado. Tinha ali a multidão apertando Jesus, mas lá também tinham pescadores, e eles tinham as suas prioridades. Foi o que nós falamos lá atrás. A nossa prioridade, nós temos responsabilidades nessa nossa vida. E a prioridade deles não era ouvir a palavra de Deus, eles estavam ali consertando as redes, era o trabalho deles. Mas as coisas iriam mudar, meus amados, pois Jesus iria entrar na vida deles. Isso nos traz uma importante lição. Jesus precisa mudar a nossa vida. Eu não posso ser a mesma pessoa depois de conhecer Jesus. Jesus precisa mudar o curso, meu amado. Você consegue compreender isso? A partir do momento que Jesus faz parte da nossa vida, a partir do momento que Ele passa pela nossa vida, nós, por consequência, somos novas criaturas. Temos que ser novas criaturas. É sobre a palavra, amado. Sempre foi a palavra. Ela nos transforma. Jesus nos transforma. Verso 3, continuando a história. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Percebeu aqui outro detalhe importante? Jesus pediu o barco para Simão. Seria possível, Simão, você afastar um pouquinho o seu barco da terra para que eu possa ensinar as pessoas? Não vamos esquecer, né? A multidão estava ali apertando Jesus, sedenta por ouvir a palavra de Deus. E Jesus, irmãos, o Deus encarnado, cheio de autoridade, cheio de poder, ele pediu para Simão. Interessante isso. Ele não impôs nada, ele pediu, simplesmente pediu. E amados, esse encontro aqui, maravilhoso, iria mudar para sempre a vida de Simão Pedro. O que Jesus tem pedido a nós? O que ele pediu para você? Pediu para mim? Prioridade, obediência, fidelidade, o nosso coração, a nossa vida. Pense em quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, porque é sobre a palavra, nós, sempre a palavra. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e ela falou conosco, ela falou exclusivamente para nós. Sabe aquela história? Era eu e o pregador, não tinha mais ninguém. E nós rejeitamos, e nós fomos embora sem dar atenção. Talvez você, meu irmão, talvez nós, como servos de Deus, chegamos com alguma coisa nos atrapalhando, nos impedindo, e a palavra falou exatamente para nós, e nós fomos embora, ignorando, rejeitando, continuando com a nossa vida do jeito que nós imaginamos que está certo. Simão poderia ter continuado consertando as suas redes. Nós vamos ver daqui a pouquinho que não foi nada boa o trabalho para eles. Poderia ter continuado ele e os seus companheiros, mas ele atendeu o pedido de Jesus. Ele cedeu tudo que ele tinha. O barco era tudo que ele tinha. E nós vamos perceber que ele fez muito mais por Jesus. Versículos 4 e 5. E quando acabou de falar com a multidão, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Sempre foi a palavra. Irmãos, a palavra de Deus tem que ser o norte para a nossa vida, meu amado. Se nós estamos vivendo divergente do que a palavra de Deus diz, nós estamos vivendo a nossa vida de forma errada. Podemos dizer que estamos vivendo inutilmente nesse mundo. Jesus terminou de pregar para as pessoas. Primeiro ele pediu o barco para Simão, porque a multidão estava ali apertando ele. Seria possível você me emprestar o barco? Ele se afastou um pouco para conseguir explicar a palavra, porque a multidão era muita, eles estavam ali querendo ouvir a palavra. Depois de terminar a explicação, terminou ali a mensagem, ele se volta para Simão. Imagina, Simão talvez nem estava ali muito preocupado, estava ouvindo sim a mensagem de Cristo, mas enquanto não era com ele, ele estava ali trabalhando, seguindo a sua vida. Ele disse para Simão, ele tinha acabado de voltar de uma noite ruim de trabalho, péssima noite de trabalho. Simão, volte para o mar. Volte para o mar alto para pescar. Mas acabaram de voltar, Senhor. O que nós vemos em Simão, amados? Assim, pelas poucas palavras que ele respondeu para Jesus. Um pouco de receio, talvez, de encarar o mar novamente. Mar alto. Desânimo, porque eles não tinham apanhado nada. Saíram com a intenção, hoje nós vamos encher o barco e voltaram sem nada. Preguiça, por que não dizer? Afinal de contas era um momento de descanso, agora vamos descansar, já estavam ali consertando as redes. Quem sabe um pouco de tudo isso? Parece com a gente, não é, amados? A gente desanima fácil, fica sem vontade de fazer, com preguiça de fazer, é melhor deixar para outro. Ou com receio também, não dá para começar, senão vai acontecer isso, senão vai acontecer aquilo. Sabe o que Jesus nos ensina? Primeiro, Jesus estava lá, amados, e Jesus está na nossa vida. Ele sabia plenamente da necessidade daqueles homens, todas elas, materiais e espirituais. Ele começou pregando a palavra de Deus, explicando. As pessoas estavam ali buscando a palavra, mas ele também conhecia a necessidade material. Ele podia ver a frustração nos olhos daqueles pescadores que estavam consertando as redes, mas não tinham nada. Ele podia sentir a agonia deles. Quem sabe, amados, o que é que nós vamos colocar na mesa? Imagine Simão falando com seus companheiros. O que nós vamos colocar na mesa hoje? Ele viu a tristeza daqueles homens ao voltarem com as redes completamente vazias. Meus amados, o Senhor vê a nossa necessidade. Ele está no controle de todas as coisas. Se a gente pode aprender alguma coisa com Jesus, olha, é que Ele cuida de nós. Simão Pedro inicialmente tentou argumentar com Cristo, mas é pela palavra, amados. Sempre pela palavra. Ele começou um discurso assim, num tom de desânimo, de receio, de preguiça. Nós trabalhamos a noite toda, Senhor. Mas pela palavra de Cristo, Ele tornou o mar alto e lançou as redes ao mar. Agora, meus amados, o Simão nos ensina a fé, nos ensina a renúncia, nos ensina a obedecer. Já que o Senhor falou, nós vamos fazer. É isso que realmente falta aos homens, meus amados. Todo mundo tem fé. Eu tenho fé, você tem fé, mas pode ser uma fé fajuta.
na primeira adversidade, né, voltou com a rede vazia. Nós esquecemos de Deus, ou então é uma fé individualista. Poderíamos tratar dessa maneira, porque quando é para deixar alguma coisa, quando é para abdicar-se de alguma coisa, renunciar a alguma coisa, quando é para obedecer ao Senhor, diminuir a nossa vida, o nosso desejo, o nosso ego e obedecer a Deus, nós relutamos. Pedro confia, ele confiou no Senhor. Mas a gente trabalhou a noite toda, mas vamos fazer isso. O Senhor está dizendo, nós vamos fazer. Pedro renunciou ao desejo de não querer tentar. Ele teve uma noite péssima de trabalho. Poderia ter dito, não, Senhor, hoje não, amanhã a gente vê isso aí, mais tarde. Pedro obedeceu, amados. E ele voltou para o mar. E por que mesmo que ele voltou? Por que ele fez tudo isso? É pela palavra. Sempre pela palavra. Não vamos nos esquecer disso. Aprender com Jesus é algo sem precedentes. É a melhor coisa a se fazer. Nós não sabemos quem inventou a internet, quem fez a televisão, o telefone. Ou sabemos? Eu não sei. Não me vem à mente agora quem inventou tudo isso, não. Nós não sabemos quem é Jesus. Jesus é Deus, amados. Todos sabem quem foi Jesus. Todavia, precisamos nos permitir aprender com Jesus. Mas aprender com Jesus é tão maravilhoso, mas eu vou deixar isso para os outros. Eu não quero aplicar o ensino à minha vida. Talvez, amados, este seja o nosso sentimento. Versículos de 6 a 8. E fazendo assim, conforme a palavra de Cristo, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. Ainda bem que eles consertaram a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Que momento, amados, que momento na história. É pela palavra, você viu? Pela palavra. Sobre a tua palavra, Senhor, nós vamos lançar as redes. E eles fizeram isso. E o resultado é que os dois barcos, um chamou o outro lá para poder ajudar, quase afundaram pela quantidade de peixes que eles pegaram. É um milagre isso? Sem dúvida, amados. Mas eles não teriam alcançado sem confiança em Cristo. Pela palavra. Sem ter fé em Cristo. Sem renunciar aos seus desejos. Sem obediência. E a história fica ainda mais bonita. Eu gosto muito dessa parte. Porque o apóstolo Pedro, até então pescador, ele imediatamente cai sobre os pés de Jesus, amados. Falta isso hoje. Pessoas realmente reconhecendo os seus pecados, a gente é cheio de justificativas, cheio de, não, o outro é pior do que eu. Reconhecer que são pecadores, reconhecer que não merecem nada. Ele diz: ausenta-te de mim, Senhor. Por favor, meu Pai. Não fique aqui não. Eu sou um homem pecador e o Senhor é muito santo. Reconhecimento. Quem sou eu mesmo? Não sou nada. Diante de Deus eu não sou nada. Irmãos, amigos, vamos aprender com Jesus? Por que tornar ao mar alto? Primeiro porque é lá que estão os peixes. Vamos voltar para lá porque é lá que estão os peixes. Não é assim? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Você entende isso, amado? Calmaria
traz preguiça, traz ociosidade, não aprende nada. Jesus bem conhecia a necessidade daqueles homens, nós já falamos isso. Então, Jesus nos ensina primeiro a não desprezar a sua palavra. Não despreze a palavra. Nos ensina a crer nele, confiar somente nele. Estamos prontos para isso? É uma boa pergunta para nós meditarmos durante a nossa vida, olharmos para a nossa vida para saber, nós estamos prontos para crer, nós estamos prontos para confiar somente em Jesus. Ele também nos ensina a continuar motivado, amado. Ainda que o momento seja difícil, ainda que vai ficar pior, porque biblicamente nós sabemos que as coisas não vão melhorar, elas tendem a piorar. Mas o Senhor diz, continue trabalhando, continue alegre, continue confiante. Paulo disse aos de Corinto, no Senhor, o nosso trabalho, ele não é vão, não é o momento de parar. Voltem lá para o mar, não é o momento de parar, agora não é mais o momento de parar, nós estamos tão perto. Vá para o alto mar e trabalhe. E é assim que nós vamos encerrando aqui a nossa meditação, amados. Versículos de 9 a 11. O espanto se apoderou daqueles homens e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A história fica cada vez mais bonita, amados. Pedro emprestou o barco para Jesus, estava ali desapontado porque não tinha pegado nada. Emprestou o barco para que ele pudesse pregar para as pessoas. Depois o Senhor Jesus, o mestre, terminou de explicar a palavra para a multidão e ele diz aos pescadores que não tinham pegado nada a noite inteira, trabalhando a noite inteira e não pegaram nada. Voltem lá para o mar e vão pescar de novo. O Simão começou com aqueles argumentos, mas a gente trabalhou a noite toda. Porém, quando é a palavra, não tem argumentos, meu amado. Quando a palavra fala, não tem argumentos. Ao ver a pesca miraculosa, a primeira reação desse homem é cair aos pés de Jesus, reconhecendo a sua vil condição. Aqueles homens que estavam ali com Pedro espantaram-se com essa pesca, ficaram assombrados. Quem não ficaria espantado também, não é? E Jesus disse, não precisa ter medo. A partir de hoje, Simão, você vai ser um pescador de homens. Amados, a conclusão é que aqueles pescadores deixaram os seus barcos, deixaram tudo e foram atrás de Jesus, seguiram Jesus. Não basta gostar da palavra e não obedecer. Pense nisso, pensemos nisso. O Senhor Jesus está pedindo a nossa vida, amados. O Senhor Jesus está pedindo obediência, pedindo fidelidade. Que a palavra pudesse tocar fortemente a nossa vida. Amém? Deus realmente pudesse nos abençoar.